Bom, no caso dos modelos não lineares, a gente vai ter o início, basicamente a mesma rotina. Então escolher pasta, ler o banco de dados. Então a gente vem, olha, vê se ele importou o banco de dados corretamente. Então lá aqui nesse caso aqui do banco de dados a gente tem o animal, eu tenho o sexo, um controle, a idade do animal e o peso. Então eu tenho a minha variável resposta baseada em algumas variáveis de fatores. No caso aqui eu tenho o efeito aleatório de animal e eu tenho um efeito aqui de sexo. Então eu quero fazer, como eu sei, basicamente, foi feito o delineamento, foi observado os animais, eu vejo que eu tenho o efeito de sexo, ou seja, eu tenho um controle, eu sei que fêmeas crescem mais do que crescem menos do que macho. Então ele tem pode ser que o peso assintótico seja menor, a taxa de crescimento pode ser que seja menor. Então, na hora de montar o modelo, eu também tenho que incluir no modelo, igualzinho linear, eu tenho que incluir os fatores. Só que aqui, diferente do outro, a gente vai incluir o fator sobre o parâmetro e não sobre o modelo completo. Então, eu vou mostrar como é que é. Então, eu chamo meu pacote. Esse é o pacote que eu uso para modelos não lineares mistos. Vou criar o meu vetor. Aqui é simplesmente porque, como eu peguei um banco de dados que ele tinha idade, peso e animal, nas minhas rotinas, então isso aqui é uma rotina que eu já tenho. Eu tentei adaptar uma rotina que eu já tenho. Se vocês olharem, tem um monte de modelo. Então eu peguei para adaptar uma rotina que eu já tenho. Eu tenho já no meu modelo age no lugar de idade, vou mostrar no modelo. O W eu já chamo no lugar do peso e o anin_f eu chamo no lugar do animal. E eu tenho um fator para cada um deles. Beleza, então eu leio, monto o meu banco de dados. Eu preciso colocar aquele group data, por quê? Porque é uma medida repetida ao longo da vida de um animal. Então, para o group data eu preciso ter a minha variável resposta, preciso ter o tempo que está sendo repetido, né? Então eu chamei a variável minha lá, eu transformei ela em age, e eu preciso ter a minha unidade experimental. Pode ter sido baia, pode ter sido box, pode ter sido um peixe, pode ter sido o que vocês quiserem. Só que vocês têm que identificar a sua unidade experimental. Então eu chamei de anin_f, e o banco de dados da onde ele vai pegar cada um desses fatores, dessas colunas. Então eu vou e chamo esse group data, eu chamo de dado G, e aí depois eu preciso transformar aquele fator do sexo, eu sei que ele é uma classe, sexo 1, sexo 2, então eu preciso chamar ele de fator. Depois disso, para poder me facilitar, eu tenho um vetor de θ e um vetor de Akaic. Lembra do critério de Akaic de escolha de modelos? Aqui nós vamos fazer novamente, usar o critério de Akaic para fazer a seleção de modelos. Então, o meu primeiro modelo, vocês conseguem enxergar aqui o primeiro modelo? Então, Enter aqui para caber tudo na mesma tela. Consegue ver? Beleza. Isso. Então, nesse primeiro modelo, eu vou ter aqui a minha variável resposta e o meu modelo que vai tentar explicar aquele meu fenômeno que é o crescimento. Então, naquele modelo, eu vou ter um parâmetro A, um parâmetro B e um parâmetro K. Vocês podem chamar do que vocês quiserem, só que na hora de explicar esse parâmetro, vocês têm que saber quem é A, quem é B e quem é K. Esse modelo eu estou usando o modelo logístico, que é um modelo conhecido do crescimento, mas eu poderia estar usando Gompert, Bombertalon-Fay, Richards, poderia estar usando qualquer um. Então eu trouxe dois, um mais simples, que é o logístico, e depois eu vou mostrar um mais complexo com um parâmetro a mais. Então eu tenho esses três parâmetros e o meu tempo. Isso. Na teoria, existem artigos que usam esse modelo teórico para poder explicar o fenômeno de crescimento. Então, isso é um dos modelos que explicam o fenômeno de crescimento, entendeu? Eu não inventei. Isso. Exatamente. A mesma coisa que a gente tem esse fenômeno, esse modelo aqui, para tentar explicar essa curva aqui. Então, o logístico tenta imitar essa curva também. Esse modelo aqui é o modelo de Richards. Ele tem esse parâmetro m a mais, ó, porque eu tento explicar, uma flexibilidade maior para tentar explicar os meus dados.
usando esse modelo. Então tem vários modelos de crescimento. Richards, Lopes, peguei só um, no caso, aquele logístico, entendeu? Não, 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 não. Não, não. Isso aqui é um modelo teórico. Você vai na literatura, tem um artigo desse modelo. Então, cada modelo que eu vou usar aqui, alguém já propôs isso em artigo científico. Eu só estou usando ele. Beleza? Então, é o modelo. Aqui eu tenho o meu modelo teórico, em que, como ele é dependente do tempo, ó, então eu tenho o meu tempo, que é o age. Aí eu preciso dizer para ele quem é fixo, ou seja, quem são os efeitos fixos desse modelo. Então eu tenho o meu parâmetro A, o meu B, o meu K, e eu coloco esse 1, ele vai tentar calcular um valor pontual para toda a minha população, ou seja, eu não tenho efeito de sexo aqui, eu não tenho efeito das minhas classes. Aqui é um valor populacional. Eu utilizo isso como estratégia para eu primeiro calcular um valor populacional e aí depois eu tento calcular um valor para cada uma das classes, que eu vou explicar mais tarde porque é o problema nosso do chute inicial. Então depois eu venho no efeito aleatório, só que esse efeito aleatório aqui, ó, eu tenho 1, esse 1, ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho o meu efeito aleatório, meu parâmetro A, e esse parâmetro A, eu quero calcular ele para cada um dos meus efeitos aleatórios, que no meu caso é um animal. Então, cada animal vai ter o seu A. Se eu quisesse que cada animal tivesse o seu A, o seu B e o seu K, era simplesmente botar A mais B mais K. Como ele é o ajuste não é um ajuste tão rápido, eu diminuí o número de efeitos aleatórios só para a gente ver o exemplo de calcular o modelo. Mas se vocês quiserem colocar, é só colocar A mais B mais K. E aí ao final eu vou ter um valor de A para cada uma das minhas classes. Nesse caso aqui eu só vou ter para uma classe, né, que é 1. Um valor para população e um valor de A para cada um dos animais. Depois eu tenho esses parâmetros de controle. Esse parâmetro de controle foi uma configuração que eu achei melhor para poder ter o ajuste do modelo. É mais uma teoria em cima de opções dentro dessa função. E aí vem a pior parte dos modelos não lineares. Pode falar. Porque nesse caso aqui eu só quero calcular um valor para cada animal de relação a A. Se eu vou rodar o modelo aqui, depois eu vou te mostrar. Se eu rodar esse modelo aqui, eu vou ter um valor de A, B e K populacional. É a média populacional. Quando eu coloco esse random e o valor só em A, ele vai calcular o valor populacional, A, B e K, média. E para cada animal eu vou ter um A somado dele, ou seja, um desvio dele em cima da minha população. Lembra da regressão? Eu não tenho o valor do animal em desvio à média populacional? Então, aqui eu vou ter o valor de A para cada animal com desvio ao A populacional. Entendeu? Eu poderia botar A, B e K, só que ele vai estimar um parâmetro para cada animal. Demora um pouco mais. Não vem o caso aqui, porque senão a gente vai passar um bom tempo rodando. Uhum. Fixo aleatório é como se eu tivesse uma regressão, é como se eu tivesse um modelo linear para cada um dos parâmetros. Então, dentro de A, eu vou ter um modelo linear nele. Então, dentro dele eu vou ter um efeito aleatório e um efeito fixo, que é o efeito da população. Para B, eu só vou ter o efeito fixo, eu não tenho efeito aleatório. Para cá, eu só vou ter efeito fixo, não vou ter aleatório. Mas se eu quiser, eu posso colocar. Isso aí. Isso aí. Porque aí a consequência disso é eu vou ter um valor de A para cada um dos animais com desvio da sua população. E aí eu posso melhorar, incluir no meu modelo um efeito aleatório ou o que antes poderia estar sendo inflacionando no erro, entendeu? E aí vem a pior parte dos modelos não lineares. A pior parte dos modelos não lineares são os chutes iniciais. Eu preciso olhar na literatura para poder saber quais chutes podem explicar o A, B e K da minha população. Obviamente, nesse caso aqui, vai funcionar para rodar. Ele vai funcionar porque ontem à tarde eu fiquei
fazendo alguns ajustes. Então, quando eu pedir o Model 3, aquele modelo que a gente rodou, eu vou ter um valor de A, B e K, ó, populacional. Um valor de A, B e K populacional. E se eu pedir Random Effects, ou RunF, do modelo 3, ele vai me mostrar o vetor aleatório dos animais. Ou seja, eu tenho um valor de A populacional, que é aquele fixo, e um valor de A para cada um dos animais. Então é como se eu tivesse os desvios em relação àquela média populacional para cada um dos animais. É um parâmetro biológico. Cada modelo não linear vai ter o seu parâmetro e cada parâmetro vai ter a sua explicação biológica. No caso do crescimento, nesse A aqui do crescimento, é o peso, a maturidade sexual do animal. O K é a taxa de crescimento até atingir a maturidade sexual. Todo artigo tem a sua explicação biológica para cada um dos seus parâmetros. Isso é teórico. Exatamente. Só que se eu ficar falando de cada um deles, eu vou mostrar que a gente tem tanto modelo que aí a pessoa realmente tem que estudar o seu fenômeno, estudar o seu modelo, para poder, na hora até de achar o modelo, você tem que fazer uma inferência sobre cada um dos seus parâmetros. É. E aí, ué. Que aí o que acontece? O chute inicial desse aqui é o que vai me ajudar na hora de rodar o modelo. Às vezes, se eu começar, imagina que eu peguei 0.44 e eu tente rodar esse modelo. Pode falar. Pode, pode. O A você consegue. O B ele é um parâmetro inerente ao modelo, ele não tem explicação biológica, e o K é uma taxa. E aí você teria que. O mais fácil é você olhar na literatura. Você já pega artigo que já tem usando esses modelos na literatura, com algumas populações, pode ser com cultura, alguma coisa mais próxima, e aí você pega os chutes baseados nessa literatura. Eu acho assim mais fácil. Uhum.
É só a gente rodar o modelo. Pegamos o modelo, igual esse aqui, ó. Isso aqui são dados lá de caprinos. É uma população de caprinos. Quando a gente incluiu o efeito aleatório, você está vendo? Está compartilhada a tela? Quando a gente incluiu o efeito aleatório de animal para cada um dos parâmetros, fizemos algumas correções, a correção intra-indivíduo e entre indivíduos, essas bolinhas são os valores preditos. Então, se você pegou uma população de vários anos, e aí essa população de vários anos, o animal está muito fora dessa curva, você vai falar, olha, uma coisa está acontecendo com esse animal, era para ele estar muito próximo. Isso acontece com criança. A criança, quando, acho que vai num não é pronto-socorro, né? Não sei lá como é que nasce, a mãe, pediatra, recebe um caderno. E aí aquele caderno, a mãe vai colocando os pontos dentro da curva. Se a criança não estiver dentro da curva, e aí pode sim procurar um médico e ver o que está acontecendo com a nutrição da criança. Isso acontece com qualquer fenômeno. Então, se saiu muito da curva... Então dá sim, Caio. Obviamente, eu vou mostrar um banco de dados aqui, que roda relativamente rápido. São 193 mil observações e eu consigo rodar no meu computadorzinho. Ah, pega de frango. Mas eu vou mostrar depois se der. Ué. Pra avestruz. Rapaz, eu já fiz curva de crescimento para cogumelo. Pode, 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 pode. Problema nenhum. Eu uso assim. Inclusive, essa maneira aqui, ó, esse modelo 3, ó, eu rodo o modelo 3 e o que eu faço? Eu pego a saída do modelo 3, então eu tenho um A, um B e um K. Está compartilhando já a tela? Então eu tenho um A, um B e um K para cada parâmetro, né, para esse modelo. Quando eu for para o meu modelo 4, opa, modelo 4 ou modelo 5? Deixa eu ver aqui, não. Vou voltar no logístico aqui só para ficar mais fácil. Aqui, ó. No meu modelo 9, só para ficar mais fácil. O meu modelo 9, eu repito novamente o logístico, ó, é o mesmo logístico. E aí eu pego os chutes iniciais lá do primeiro que rodou, que é lá do modelo 3. Ó. Isso aqui eu só montei um vetor de chute para ficar mais fácil. Ó. ST09. Então eu tenho um chute inicial ó, duplicado. Por quê? Porque agora eu vou botar o efeito de classe. Nesse caso aqui, nesse caso nosso, a minha classe tem sexo 1 e sexo 2. Então eu vou ter o dobro de chute inicial, porque cada parâmetro tem que ter o seu chute, lá no Fixed. De que maneira eu fiz isso? Eu vim aqui no Fixed, todo o resto é igual. Eu vim aqui no Fixed e incluí o efeito de classe e retirei o intercepto. Como é o modelo, imagine que cada parâmetro tem sua regressão, eu retirei o intercepto e eu quero calcular para cada um dos meus fatores, nesse caso aqui a classe, e eu tenho 2 números, eu tenho que dar então 2 chutes iniciais. Então primeiro, eu acho mais fácil eu rodar o modelo mais simples, sem o efeito fixo nenhum, sem nenhum fator, então é uma média populacional, e aí depois eu duplico, triplico, de acordo com o número de fatores, o meu número de chutes. E aí eu posso rodar esse modelo aqui. Aqui eu já rodei até com A, B e K. Deixa eu tirar ele aqui, só para a gente observar. Eu rodo esse modelo aqui, que é o mesmo modelo logístico, só que agora com 2 fatores. Então eu venho aqui, ó, model 09. E aí cada classe vai ter o seu valor em parâmetro. Então eu vou ter um A para a classe 1, um A para a classe 2, um B para a classe 1, um B para a classe 2, um K para a classe 1, um K para a classe 2. E se eu quiser ainda ver os intervalos de confiança para cada um dos parâmetros, eu tenho uma função chamada intervals, e aí eu chamo lá, ó, model 9.
Exatamente. 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 A gente precisa ter uma priori para poder ele começar a iteração. Como é um método iterativo, ele depende de uns chutes iniciais. Então aqui ó, eu já posso... Exatamente. É uma priori. E aí, quando eu colocar o meu intervalo de confiança, eu dou aquele intervals, e ele vai me dar um intervalo de confiança de cada população. Como o intervalo de confiança é baseado em probabilidade t, eu posso encontrar que da classe 1, ó, ele vai de 2,77 até 2,91. A classe 2 vai de 1,56 até 1,69. Então, os intervalos de confiança nunca vão se justapor. Se eles não se encontram, e isso aqui já é baseado numa probabilidade de um teste T, eu já posso chegar à conclusão que a classe 1 para A ela é maior do que a classe 2. Se eu for fazer isso para B, a mesma coisa, para K, a mesmíssima coisa. É claro que aqui a gente vai ter o intervalo de confiança do parâmetro. Então, quando eu pegar agora essa saída desse modelo, e aí eu plotar ele, eu vou ter este modelo aqui. Então, para a classe 1, ó, eu vou ter esse modelo aqui S. É esse S aqui, ó, o modelo sigmoide. É aquele mesmo modelo logístico em que eu plotei, peguei o parâmetro A, peguei o parâmetro B, peguei o parâmetro K, peguei o meu modelo, coloquei para calcular o peso predito. Então, são os meus preditos ao longo da vida do animal. Então, aqui eu vim aqui substituir o A, o B e o K. Esse aqui é o da primeira população. Posso fazer a mesma coisa para a segunda população. Olha só, aqui é só a escala que está diferente. Vou pegar a escala e botar aqui para a escala. Opa, é daqui mesmo. Aqui é no último. E aí, quando eu plotar dos dois juntos, eu vou ter, ó, para o sexo 1, eu vou ter essa laranja. Para o sexo 2, eu vou ter azul. E a primeira derivada desse modelo de crescimento, como qualquer modelo de crescimento, a primeira derivada é a aceleração dele, ou seja, a quantidade que esse animal está incorporando de massa corporal por dia, eu vou chegar à conclusão seguinte. Essa aqui é a primeira derivada desse modelo aqui, e esse cinza é a primeira derivada desse primeiro modelo aqui. Então, como é que eu faço a primeira derivada? Aí o R tem uma função, você calcula a primeira derivada. Vou voltar ele aqui, ó. Então, esse modelo aqui, este modelo aqui é o modelo que é a primeira derivada desse modelo logístico. Então, quando eu calculo a mesma coisa, eu já tenho A, eu já tenho B e eu já tenho K. Já tenho o meu tempo, eu substituo cada parâmetro no seu devido local, né, da função, e aí eu calculo a minha primeira derivada. Então, a primeira derivada do modelo é o quanto esse animal aqui ganha por dia. Então ele tem um pico, ou seja, a maior eficiência que esse animal ganha por dia está em 50 gramas, 50,83 gramas. A partir disso, a eficiência de ganho diário dele cai. E isso acontece, é a mesma coisa do que o ponto de inflexão. Então nesse modelo não linear eu tenho o crescimento, tenho então uma fase exponencial. A partir desse momento que cai a minha eficiência, eu tenho um outro formato de crescimento, que ele vai formar esse outro pedaço aqui do S. Daí o nome curva sigmoide, porque eu tenho esse formato com essa barriga aqui, e aqui depois eu faço o outro formato do S. Por isso esses modelos são os modelos da família sigmoide. E isso acontece em fase de crescimento de um monte de animal. Ele tem esse mesmo comportamento. Então, simplesmente, pelo só pegar o peso do animal, olha a quantidade de informação e inferência que eu posso fazer simplesmente porque eu peguei a característica peso ao longo da vida do animal. Posso plotar os dois juntos, e agora eu já coloquei na mesma escala, eu botei o eixo aqui. Exatamente, a gente sabe a idade de corte. Por quê? Porque a partir desse ponto de máximo aqui, o animal cai a eficiência dele, ele começa a incorporar na fase de gordura. E aí a gente precisa ver, baseado lá na carcaça, qual o melhor score de carcaça pela quantidade de gordura depositada. Então a gente vai ter que encontrar um balanço entre a eficiência econômica e a eficiência da melhor carcaça. Senão a gente acaba passando do ponto
e o animal acaba depositando muito mais gordura, aí eu gasto 2 vezes dinheiro. Na qualidade da carcaça, que não é bem avaliada, e na quantidade de comida que esse animal teve que comer para incorporar essa quantidade de gordura na carcaça. Fica, mas quando é padronizado.